Domingo, dia 23 de junho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta, torcendo para que dessa vez o vídeo suba ao YouTube e chegue até vocês. Por quê? Assunto é que não falta. Parece que nós estamos vivendo em um momento onde o jogo está propenso para o nosso lado. Não somente porque o atual comando da nação brasileira vai de mal a pior, e isto é ruim para nós brasileiros como povo, mas é bom para quem deseja ver o fim deste comando brasileiro que aí está, né? E aí também, por quê? Estamos nessa expectativa porque o Congresso americano já tem conhecimento do que está acontecendo no Brasil, e tudo graças ao bom papel que os nossos parlamentares desempenharam quando foram até Washington pessoalmente levar denúncias do que está acontecendo no Brasil e que agora está servindo de munição para os parlamentares americanos que miram também o próprio governo de Biden. Sim. Quando saiu aquelas denúncias pelo jornalista Michael Shellenberg sobre os Twitter Files, os parlamentares americanos entenderam que as acusações que chegaram até eles, que as denúncias que chegaram até eles também serviam para mostrar o que estava acontecendo dentro do próprio Estados Unidos. Porque lá também existem denúncias de canais derrubados, né? De posts embargados, de desmonetização, e claro, eles miram então o presidente americano. E claro, os republicanos torcem por um novo governo, pela volta do ex-presidente. Muito bem, tudo isso serviu de munição para que agora os parlamentares tenham tomado essa atitude de enviar um documento para ministros da mais alta corte do Brasil e para os presidentes do legislativo, né? Por quê? Porque na prática eles querem respostas sobre 7 perguntas que eles fizeram, né? E todas elas praticamente voltadas ao, digamos, à atitude do atual governo em penalizar pessoas que falem contra o governo. Esse é o resumo, ou seja, para autoridades que estão agindo contra a liberdade das pessoas se manifestarem segundo direitos que a Constituição nos dá. Então são atitudes que realmente podem levar essa situação até mesmo a uma corte internacional, digamos assim. Depois eu explico melhor. Mas o simples fato dos parlamentares americanos estarem propondo um projeto de lei ao governo americano para aplicar sanções contra membros do judiciário brasileiro e do legislativo brasileiro, nos dá ânimo, né? Nos deixa eufóricos. Porém, vamos lembrar que isso não significa que eles obterão sucesso imediato, né? Porém, serve para pavimentar o caminho para que esse projeto seja aprovado já em um novo governo americano, onde a provável vitória do ex-presidente, o loiro tupetudo, que vocês sabem muito bem quem é e eu não posso aqui dizer, como ele é conhecido, né, loiro tupetudo, e que vai acontecer já em novembro próximo, então isso facilitaria o caminho para que esse projeto que eles querem propor lá no Congresso americano tomasse forma. Tudo indica que o ex-presidente voltará a governar os Estados Unidos, e aí sim as chances de se aplicar algumas sanções contra o Brasil se torna muito mais facilitada. Com o presidente Biden no governo, ainda no poder, dificilmente teríamos sucesso com esta empreitada dos congressistas americanos, já que ele, Biden, é simpático ao sistema de governo brasileiro, além de ser simpático também à figura do atual mandatário brasileiro. Vamos lembrar que em fevereiro de 2023, quando aqueles navios iranianos atracaram no Rio de Janeiro, com autorização da Marinha Brasileira,
o Brasil infringiu sanções americanas aplicadas ao Irã. E de imediato o senador republicano do Texas, o Ted Cruz, entrou com pedido de sanções contra o Brasil, por nós termos aí facilitado o possível comércio ilícito com aquele país, já que ninguém sabe até hoje o que os navios transportavam. A sanção nunca ocorreu. E segundo o Ted Cruz, porque o presidente Biden chama o presidente atual do Brasil de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca. E o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e os interesses americanos, disse Ted Cruz. Em 12 de janeiro de 2023, quando o ex-presidente brasileiro, o melhor que nós já tivemos, esteve lá em Orlando, na Flórida, mais de 40 deputados americanos do Partido Democrata enviaram um documento ao presidente americano pedindo para que o visto do ex-presidente brasileiro fosse revogado e que o território americano não fosse usado como refúgio para o ex-mandatário brasileiro. Nós aqui ainda lembramos que mesmo lá nos Estados Unidos, o nosso ex-presidente modificou seu visto de A1, que é reservado para indivíduos com vistos diplomáticos, para um visto de turista. E foi aprovado. E nada aconteceu, nenhum visto foi revogado para o ex-presidente brasileiro. Ainda em dezembro de 2019, 17 deputados americanos pediram sanções contra o Brasil por conta de políticas econômicas, ambientais e de segurança pública do ex-presidente brasileiro. Eles enviaram uma resolução ao presidente da Câmara Americana para encerrar parcerias com o Brasil. E nada aconteceu. Então, as coisas funcionam dessa forma porque lá eles seguem um rito. Eles seguem ali normas institucionais para se chegar a um ponto. Mas, independente de qualquer coisa, não será com o presidente Biden que o Brasil sofrerá algum tipo de sanção, muito menos as autoridades brasileiras. Por isso, esta carta do deputado Chris Smith, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos lá na Câmara, ele serve então para pavimentar o caminho para que daqui a pouquinho, em novembro próximo, com a entrada do novo presidente, né, aí sim nós tenhamos a grande chance de reverter, ao menos um pouco, o que está acontecendo no Brasil. Com relação a levar essas autoridades para os tribunais internacionais, como alguns influenciadores famosos ficam diariamente falando, agora não tem escape, aquele ministro caiu, a mesa virou. Não é bem assim. Pode acontecer? Pode, claro. Tudo pode acontecer. Mas não podemos nos esquecer que tudo tem a questão política na frente. O presidente da Rússia foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional porque invadiu outro país militarmente. Foi rápida. Em compensação, Nicolás Maduro está respondendo esse processo no Tribunal Penal Internacional há pelo menos 6 anos. Me parece que em 2018 que ele foi denunciado e até agora não foi julgado. Ou seja, está sendo procurado pelo FBI, ou seja, pela Interpol, mas não porque foi acusado no Tribunal Penal Internacional. Vamos lembrar que lá em Haia, na Holanda, existem 2 órgãos responsáveis por julgar crimes internacionais, e por isso é conhecida como a capital da Justiça Internacional. Existe o Tribunal Penal Internacional, que também é conhecido como Tribunal de Haia, e a Corte Internacional de Justiça. E são nesses órgãos que se deposita qualquer esperança de um julgamento contra crimes internacionais. Mas vamos lá. Como o Tribunal Penal Internacional não é ligado à ONU, só fazem parte dele os países que concordaram com o Estatuto de Roma. Atualmente são 124 nações que fazem parte, inclusive o Brasil. Mas os Estados Unidos não faz parte, nunca assinou esse tratado. Portanto, não seria os Estados Unidos que iria acusar essas autoridades brasileiras ao Tribunal Penal Internacional. Teria que ser feito pelos brasileiros ou por qualquer outro país que queira
acusar essas autoridades brasileiras. Nicolás Maduro foi acusado pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Chile, pela Colômbia, mas não foi acusado pelo Brasil, obviamente. Vocês sabem por quê. Para quem não sabe, o Estatuto de Roma é o tratado que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional. Mas como os Estados Unidos não faz parte, então não é de lá que temos que esperar essa atitude. Agora, diferentemente do Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, essa sim faz parte da ONU. E por esse motivo, todos os países que integram a ONU automaticamente integram a Corte Internacional de Justiça. Porém, esta corte somente julga países e não pessoas. Enquanto o Tribunal Penal Internacional julga pessoas, a Corte Internacional julga países somente. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem sua sede em San José, da Costa Rica, é uma instituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana dos Direitos Americanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil faz parte. Só que os Estados Unidos nunca ratificou sua participação nessa corte. Dito isto, o Brasil ou qualquer outro país que faça parte do Tribunal Penal Internacional é que terá que denunciar essas autoridades, né, por crimes contra os direitos humanos, por abuso de poder, etc. e tal. Que nem eu disse, assim como aconteceu com o Nicolás Maduro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: temos esperança de que algo aconteça? Sim, temos. Vai ser já? Não, não vai ser já. Não precisamos ficar na expectativa que o mês que vem acontece. Não vai ser assim. Não vai ser durante o governo Biden. Será na grande probabilidade da vitória do loiro topetudo lá nos Estados Unidos, no qual eu terei o prazer de votar como cidadão americano, que com ele sim nós teremos grandes chances de ver essa política que está sendo aplicada no Brasil revertida. Aquele ministro vai responder à carta do Chris Smith? Muito provavelmente, pode ser que ele responda até de uma forma protocolar, dizendo que todos os processos estão seguindo normas institucionais brasileiras, blá, 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 blá. O Congresso americano não tem condições nem autoridade para vir aqui e investigar se o que ele está falando é verdade ou não. Ponto. O Tribunal Penal Internacional, para julgar algum líder político, por exemplo, tem que ter a certeza, primeiro, que esta pessoa já foi devidamente julgada em seu país ou que não houve condições de julgá-la dentro daquele país. Aí o Tribunal Penal Internacional começa uma investigação. Por isso que é demorado esse processo. Mas, muito embora eu respeite e sigo, inclusive, alguns influenciadores famosos, como Paulo Figueiredo, a ex-juíza Ludmila Grilo, né, o Constantino, eu sempre procuro me apegar aos fatos reais, de que criar expectativa boa, sim, vale a pena, né? Agora, ficar esperando para amanhã, não. Isso nos causa aí como diz lá no interior, uma gastança por dentro que não ajuda em nada. Então, nossa fé primeira qual que é? Eleger um novo presidente lá nos Estados Unidos. Aí a segunda etapa é colocar para valer esse projeto proposto por Chris Smith, lá nos Estados Unidos, para que, de repente, os Estados Unidos imponham sanções contra o Brasil ou contra essas pessoas diretamente, propondo, sim, embargos, proibição de entrada no país americano, né, derrubada de visto americano através de lei. Aí sim. Então vamos manter a fé, vamos manter a expectativa para o novo presidente americano chegar em novembro, dia 6. Fora isso, meus amigos, estamos no mesmo barco, só na torcida, aguardando os fatos. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que tenha ajudado vocês, talvez, a entenderem de uma outra maneira, mas ficamos todos juntos na torcida, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem os likes, se inscrevam no canal e não reparem a ausência do Paulo Alves no Terra Brasilis em alguns dias, porque muitas vezes o YouTube não deixa o vídeo subir, ok? Conto com vocês, espero voltar rapidinho com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus.
Tchau, tchau.